Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então, vamos lá para a apostila de Geografia. Geografia. Abram na página 24, tá? Aí no módulo de vocês está marcado página 19 e depois 24 a 28. Nós iremos primeiro fazer da 24 a 28 e depois retornaremos, voltaremos para 19, certo? Porque lá na 19 vai ser um exercício para fixar praticamente tudo o que nós já vimos, tá? No nosso conteúdo de geografia, certo? E depois finalizaremos com o caderno de atividades. Então, vamos lá. Abram na página 24, a apostila de geografia. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, a página 24. Então, está aí, página 24. O clima e as paisagens brasileiras, certo? O Brasil é considerado um país tropical porque a maior parte do seu território está localizado entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, na zona tropical. E essa região recebe a maior parte da incidência dos raios solares e tem temperaturas elevadas. Então, podem grifar tudo que está nesse parágrafo. Então, aí está explicando por que o Brasil é considerado um país tropical, né? Muitas vezes a gente ouve aí falando assim, tem até uma música, né? Moro num país tropical. Tem uma música, né? Então, por que o Brasil é considerado um país tropical? Então, porque ele se localiza entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E de acordo com as nossas zonas térmicas, as nossas zonas climáticas, que nós vimos também lá em Ciências, né? Ele está, então, localizado na zona tropical, que é a zona mais quente, que é a região que recebe a maior incidência dos raios solares, certo? Continuando. Em nosso país, há diferentes tipos de clima, com temperaturas mais elevadas durante a maior parte do ano. Alguns climas apresentam poucas chuvas e outros são mais chuvosos. Então, aqui vocês têm um mapa do Brasil e está lá escrito Brasil, climas. Então, olha só, pessoal. Quais são os climas, né, que nós temos aqui no Brasil? Aí você vai aqui na legenda que você vai ver os nomes. Então, nós temos o equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical e tropical de altitude. E aí, então, vocês vão observar, tá? Aqui, ó, climas, ok? E aí nós vamos observar. O clima equatorial semiúmido, eu vou procurar a cor dele, eu tenho bem aqui, um pouquinho, bem na parte aqui do norte, né? Na região norte mesmo, mas é só um pedacinho aqui no Pará e em Roraima, né? Então, tem bem pouco, mas temos aí o equatorial semiúmido. Depois, o equatorial úmido, já é essa parte toda, praticamente da região norte inteira, e ainda ocupa um pedaço do Mato Grosso, que é da região centro-oeste. Então, toda essa parte é equatorial úmido. O tropical semiárido, ele fica mais ou menos aqui no centro da região nordeste, é o meu tropical semiárido. O subtropical, ele vai ficar, ó, de acordo com a cor, olha só, né? Essa cor aqui. Então, vai ser esse daqui, ó. Esse claro. Perdão, esse daqui, pessoal, que é mais escuro, certo? Está praticamente, então, subtropical, ele está praticamente em toda a região sul. Praticamente em toda a região sul. Depois eu tenho o tropical, que ocupa a maior parte. Então, esse daqui, que ocupa parte da região nordeste, parte da região centro-oeste e uma parte da região sudeste. Então, é o clima tropical. E depois temos o tropical de altitude, que também fica aqui mais centralizado na região sudeste, tá? E pega um pedacinho do norte do Paraná. Então, aqui o tropical de altitude. Então, de acordo com o mapa aí, então nós temos aí
quantos tipos de climas? Nós temos 6 tipos diferentes de clima no Brasil, ok? E aí vocês vão responder. Então tá lá, letra A. O que as cores da legenda indicam? Os tipos de clima no Brasil, né? Do Brasil, na verdade. Então, os tipos de clima do Brasil. Que tipos de clima abrangem o território brasileiro? E aí você vai escrever todos os nomes. Então lá, equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e tropical de altitude. Então vocês vão escrever todos os climas que abrangem o território brasileiro, que está aí na legenda. E qual é o clima predominante na unidade federativa que você mora? Então, nós moramos no Paraná. Então, estamos aqui. Então, predominante quer dizer aquela cor que ocupa maior espaço. Então, aqui no Paraná, olha a cor. Nós temos 2 cores, mas aqui predomina é essa cor aqui, que é o meu clima subtropical. Então, vocês vão escrever lá, é o clima subtropical. Esse é o clima que predomina na nossa região, na nossa unidade federativa. E vamos lá. Então, vocês têm aí todos esses climas que nós acabamos de falar e as suas características. Então, tá lá, o clima equatorial semiúmido é quente e apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes como no clima equatorial úmido. Esse tipo de clima está presente nas unidades federativas do Pará, Roraima e Amapá, que nós mostramos, né? Equatorial úmido é quente e úmido, as temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante quase todo o ano. É o clima predominante no norte do Brasil. Clima tropical semiárido caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas e escassez de chuvas, as quais ocorrem em um curto período do ano. As unidades político-administrativas nas quais esse tipo de clima predomina tem longos períodos de seca. Subtropical apresenta as temperaturas mais baixas do Brasil e chuvas bem distribuídas durante o ano. Recebe esse nome porque predomina nas áreas localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio. Tropical tem temperaturas elevadas durante todo o ano e 2 estações definidas: inverno seco, de maio a setembro, e verão chuvoso, de outubro a abril. E clima tropical de altitude apresenta temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas durante o ano. Ocorre nas unidades federativas de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, em áreas de altitude elevada. Certo? Então, aí tem a tropical de altitude. E aí, vocês têm aí, ó, você sabia que o clima influencia nosso jeito de viver? Ele interfere nos hábitos alimentares, no vestuário e, consequentemente, no comércio, na produção agrícola, no lazer, entre outras atividades. Como o clima do lugar onde você mora influencia no seu jeito de viver? No seu armário, há mais peças de roupa de frio ou de calor? Então, o que está dizendo aqui, pessoal? Que realmente o clima interfere, ele influencia. Por exemplo, quando nós estamos na época do verão, nós usamos mais roupas, a gente quer usar menos roupa possível, usamos mais shorts, camisetas regatas, não é? E muda também a nossa alimentação, a gente quer coisa gelada. E já no inverno, o que acontece? A gente vai se agasalhar melhor, a gente quer pôr mais roupas, né, para se aquecer. A gente muda, né, os pratos, começa a dar vontade de comer coisas mais quentes, então influencia bastante. Então, vamos lá. Página 26. Então, tá lá. Leia as frases a seguir e, com base no que você estudou, marque se elas se referem ao tempo atmosférico ou ao clima. Então, vamos lá. Página 26. Lembra que tempo muda constantemente, a todo momento. E o clima já demora anos. Ele é estudado muitos e muitos anos para poder se classificar o clima, ok? Então, nesta época do ano, sempre chove muito. Como eu estava falando, nesta época do ano vai ser o clima. Então, assinala aí, clima. Letra B.
O dia amanheceu nublado ontem e logo após o almoço começou a chover. Então, ele amanheceu nublado e depois do almoço começou a chover. Mudou repentinamente. Então, é o tempo. Assinala o tempo. Letra C. Sempre que viajamos para o sul do Brasil, nesta época do ano faz frio. Então, vai ser clima. Clima. Leia a informação a seguir sobre o clima e o cultivo de manga. A manga é uma fruta que se adapta bem em locais com estações secas e chuvosas mais ou menos definidas. Chuva em excesso, em época inadequada, pode causar problemas à qualidade das frutas. Então, olha lá. De acordo com a informação, é correto afirmar que a manga é uma fruta de clima tropical. Tropical, ok? Exercício 3. Leia algumas informações sobre o município de Campos do Jordão, São Paulo. Então, tá lá. Campos do Jordão, São Paulo. Essa imagem foi tirada no ano de 2018. Localizado na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, o município de Campos do Jordão está a aproximadamente 1.639 metros acima do nível do mar. Devido à sua altitude, apresenta temperaturas amenas no verão, quer dizer, mais baixas, e frias, né, no inverno, podendo chegar a 0 grau, tá? Amena quer dizer que é tranquila, não é nem tão baixa nem tão alta, tá? É razoável, média, mediana. E já frias no inverno, podendo chegar a 0 grau. Com base nas informações, é correto afirmar que o município retratado apresenta características de clima equatorial semiúmido, tem característica de clima tropical de altitude ou clima subtropical. Então, aqui, de acordo com as informações da cidade de Campos do Jordão, esse município ele apresenta características de um clima tropical de altitude, ok? Tropical de altitude. Página 27, vamos lá. Então, tá lá, consulte o mapa, né, que a gente viu lá na página 24, para descobrir o nome e as características do clima predominante na unidade federativa onde você mora. Então, vocês vão escrever aí, voltando lá no mapa, nós colocamos, né, que o clima predominante da nossa unidade federativa, nós falamos que é o clima subtropical. Então, vocês vão escrever aí, clima subtropical. E aí, vocês vão colocar, vocês vão copiar da página 25, o clima subtropical. Então, vocês vão colocar, apresenta temperaturas mais baixas e chuvas bem distribuídas durante o ano. Então, esse é o nosso clima subtropical. Então, é isso que vocês vão registrar aí, certo? Vai colocar o nome do clima que predomina na nossa unidade federativa e a sua característica, ok? Continuando. Para conhecer mais sobre o clima de um lugar, são registradas durante o período de um ano informações sobre a temperatura e a precipitação, que são chuvas, as quais são reunidas em um gráfico chamado climograma. Leia o climograma do município de Goiânia, em Goiás. Então, o climograma é um gráfico onde são reunidas informações sobre a temperatura e as chuvas, tá? Então, tá aí. Nós temos aí um climograma, certo? Então, a precipitação é a quantidade de chuvas mensais, tá? E as temperaturas médias mensais. Então, é um gráfico que nos fornece informações sobre as temperaturas e as chuvas. Então, vamos lá. Com base no climograma, responda as questões propostas a seguir. Então, estamos lá na página 27. As barras azuis do gráfico, as barras azuis, elas informam a temperatura média mensal ou a quantidade de chuva mensal. Então, essas barras azuis, ó, tá? Elas informam o quê? A temperatura média ou a quantidade de chuva? Ela nos informa a quantidade de chuva mensal. Letra B. Em qual mês a temperatura foi mais elevada? Olha lá, qual mês que foi mais elevada?
Qual o mês? O mês de outubro. Então, em qual mês a temperatura foi mais elevada? A temperatura foi mais alta. Então, foi em outubro. Outubro. Ok? Aqui, pessoal, ó, outubro, tá? Ó, aqui tá registrando outubro, ó, tá? Então, aqui, ó, na direção de outubro, ok? Depois, letra C. Qual mês registrou a temperatura mais baixa? Mais baixa. Foi do mês de junho, ó, mais baixa. O mês de junho, ó, junho, certo? Letra D. Qual mês foi mais chuvoso? Mais chuvoso. Foi dezembro. Dezembro. Ok? E letra E. Então, vamos continuar. Em que mês não choveu? Julho. Julho não choveu. E letra F. Qual é o clima do município de Goiânia? É um clima tropical. Certo? Página 28. No planeta Terra, há diversos tipos de clima e cada um deles tem características próprias que são definidas por um conjunto de elementos atmosféricos. Desembaralhe as letras e descubra o nome desses elementos atmosféricos. Então, vamos lá. Letra A vai formar a palavra temperatura. Letra B, umidade. Letra C, precipitação, que são as chuvas, né? Precipitação. Letra D, pressão atmosférica. E letra E, vento. Letra E, vento. Ok? Então, façam a correção aí. E agora nós vamos para o nosso livro de atividades de geografia. Lá no módulo, pessoal, está escrito página 63, depois 69 e 70. Mas, se vocês abrirem aí na 63, vocês vão ver que a gente já fez, em algumas aulas passadas, a gente acabou fazendo essa página. Então, vamos só revisar, tá? Então, lá na 63, letra A vai formar a palavra relevo. A letra B vai formar a palavra rios, tá? Que são cursos de água doce sobre os continentes. E o enigma que a gente fez, né? A gente decifrou o enigma, formou a palavra hidrografia. Então, é só para vocês conferirem aí que já foi feita essa página, ok? Então, vamos lá para a página 69 e 70. Página 69. Nós vamos marcar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Os termos tempo atmosférico e clima são sinônimos. Eles querem dizer a mesma coisa, tempo e clima? Não, então é uma afirmação falsa. Coloca aí o F. Tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em um determinado local da superfície terrestre. Verdadeiro. O clima é determinado depois de um longo período de observações dos estados do tempo atmosférico. Verdadeiro. O tempo e clima não influenciam nos hábitos alimentares, no vestuário, na produção agrícola e nem em outras atividades. Falso, nós acabamos de ver que ele influencia sim, né? De acordo com o tempo e o clima, a gente muda nossos hábitos, nós mudamos a maneira de se vestir, mudamos as nossas comidas, né? Então, ele influencia sim. Então, vai ficar F, V, V, F, ok? Depois vocês têm lá o caça-palavras. Então, tá escrito assim: encontre e pinte no caça-palavras elementos que influenciam no tempo atmosférico de um lugar. Então, essas palavras que a gente encontrou, né, praticamente lá na apostila de geografia, vocês vão encontrar aqui. Vocês podem pintar cada palavra de uma cor ou podem pegar o marca-texto e passar na palavra.
Então, a professora vai dizer quais palavras vocês têm que encontrar aí no caça-palavras. Vocês têm que encontrar a palavra precipitação, temperatura, movimentos do ar, umidade e pressão atmosférica. Então, vocês têm aí 5 palavrinhas para serem localizadas, encontradas no caça-palavras. Então, precipitação, temperatura, movimentos do ar, umidade e pressão atmosférica, ok? Então, são essas palavrinhas que vocês têm que encontrar aí. E para finalizar, página 70. Decifre o enigma e relembre o nome do conjunto de espécies de plantas de determinado local. Então, vocês vão decifrar o enigma pelos símbolos. Então, tem lá o símbolo e vocês vão ver que letra que corresponde a esse símbolo. E aí, no finalmente, você vai descobrir que vai formar a palavra formação vegetal. Essa vai ser a palavra que vai ser formada aí, formação vegetal. E depois vocês vão completar a cruzadinha. Lembrando, pessoal, completem com letra de forma, tá? Letra caixa alta, tá? Então, vamos lá. Letra A. Aí você vai lá na letra A para responder na cruzadinha. Floresta constituída por pinheiros brasileiros. Esse tipo de vegetação é encontrado principalmente na região sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. Então, araucárias. Então, a resposta é araucárias. É a floresta de araucárias, né? Que nós já vimos. Então, escrevam lá na letra A. Araucárias. Letra B. É formado por gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte, com troncos de casca grossa, galhos retorcidos e folhas pequenas. Está presente na porção central do território brasileiro. Então, a letra B é cerrado. Lembrando que é o C de cebola, tá? Não é S, é o C. Cerrado, ok? Letra C. Floresta típica de clima quente e úmido, composta de árvores de grande e médio porte. Também é chamada de floresta equatorial. Então, é a floresta amazônica. Amazônica, tá? Com Z. Amazônica. E acento circunflexo aí no ZO, né? Letra D. Formação vegetal constituída por gramíneas, muito utilizada como pasto natural para a alimentação do gado. Está distribuída pelo extremo sul do Brasil, onde predomina o clima subtropical. Então, é o campos. Então, campos. Então, revisando. Letra A, araucárias. Letra B, cerrado. Letra C, amazônica. E letra D, campos. Então, façam aí com cuidado, tá, pessoal? Se não deu para acompanhar a professora, pausa o vídeo e façam aí com capricho, combinado? Então, beijos e até a nossa próxima aula.